A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos vocês que vão estar aqui assistindo essa live. Estaremos mais uma vez na lição Dons Espirituais e Ministeriais da revista. A lição dessa semana é a lição 2, Propósito dos Dons Espirituais. Então vamos lá, antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração e a nossa leitura está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Se você quiser separar na sua casa, depois da oração estaremos lendo essa parte. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos. Toma essa lição, que nada venha de mim, mas venha diretamente de ti. Usa-me como instrumento da tua obra, para ensinar essa lição e não somente ensinar, mas aprender com ela também. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a nossa leitura em classe, que está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então vamos lá para a nossa lição. Me perdoa, estou um pouquinho de dor de garganta, mas vamos lá. Introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais, concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3,15. Dons não são para eletizar o crente. Esse é o primeiro tópico dessa lição essa semana. Nós temos que ficar ligados que os dons que Deus nos dá não é para a gente ficar se sentindo que é o rei, que é o bambambam. Ponto 1. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próximo do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Paulo conhecia a região, sabia que era uma cidade muito importante para o Império Romano e sabia que ali era uma cidade que tinha sido muito idólatra. Era uma cidade idólatra. E ali foi fundada uma igreja do Senhor. E aí Paulo vai ali para cuidar daquelas pessoas, para que as pessoas largassem de vez a idolatria e começassem a usar os dons de Deus, mas com o intuito não de para si próprio, mas sim para fazer a igreja crescer. Porque não diferente dos dias de Coríntios, mas para os dias de hoje, muitas pessoas, por terem os seus dons,
acham que eles são melhores do que outras pessoas, acham que eles são os bambambam da igreja. E não é dessa forma. Foi isso que Paulo foi lá para falar. E aí o que poderia surgir? A pessoa ora, cura, como era um lugar muito de idolatria, a pessoa achar que o poder já vinha daquela pessoa. E o que Paulo não queria era isso. Porque o que Paulo queria era mostrar que o poder não vem da gente, mas sim de Deus. Então Paulo vai ali para conversar com o pessoal de Coríntios, da igreja, e fala, o poder não é de vocês. O dom não é de vocês, é emprestado por Deus para vocês poderem fazer a obra do Senhor. O ponto 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura, em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Os dons vão ser dados para aqueles que são da igreja. Ali em Coríntios, Paulo percebeu que as pessoas estavam ainda muito, como a gente diz, na carne. Ainda estava fazendo as coisas que eram erradas. Porque existe até nos dias de hoje pessoas que na igreja são uma coisa e fora dela são outra. E o que acaba acontecendo? Vai ganhar o dom de Deus, porque Deus quer fazer a sua obra, quer ganhar almas. Mas também essas pessoas que usam os dons de Deus incorretamente, vai levar muitas pessoas para o mau caminho, para a perdição, porque pessoas vão olhar para ela e vai falar, se eles que são os ministros podem, por que eu também não posso? E aí não pode haver inveja, como eu já estava falando no início. Pessoas que tinham um dom e queriam o dom do irmão. Que isso? Se você já tem um dom de profecia, para que você quer o discernimento de espírito que foi dado para o seu irmão? Você querer ter é uma coisa, mas invejar é outra. Nós temos que saber a diferença, porque existe muito em querer ter parecido ou querer o que é do outro, entendeu? Você olhar para a casa do seu irmão e falar assim, um dia eu vou ter uma casa parecida com aquela, é normal. Agora você olhar para a casa do seu irmão e falar, um dia eu quero aquela casa para mim, isso é inveja. Isso é inveja. Um dia eu vou ter o dom que o pastor fulano de tal tem para que eu possa ganhar almas como ele ganha. Amém. Agora querer o dom dele para tomar o lugar dele, isso é reprovável. E aí em Corinto estava acontecendo isso. Por isso que Paulo vai lá para conversar com aquele povo, para ensinar e orientar aquelas pessoas. E não está diferente do dia de hoje. Muitas das vezes as pessoas se acham, por ter um dom, que ela é a melhor, ela é a maior e é a bambambam da igreja. Não, olha só, você que está agindo dessa forma, tira o seu cavalinho da chuva, porque tem um louvor aí que fala, se Deus desligar da tomada, você nada faz. Então não pense que o dom vem de você não, o dom vem do Espírito Santo. A hora que o Espírito Santo quiser tirar, ele tira. E aí a igreja não faz mais nada. Quantas igrejas às vezes aparece aí todo mundo, não, é o Espírito Santo falando, não, é isso, é aquilo. E às vezes não é nem o Espírito Santo falando, é o Espírito do diabo usando ali aquelas pessoas ali. Por quê? Porque aquelas pessoas não se converteram e não entregaram a vida verdadeiramente para Cristo. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros.
Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por mérito próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por toda de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão daquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23. O que Paulo quer dizer? O que Mateus quis dizer aqui? Mateus quis dizer o seguinte: existem pessoas que recebem o dom do Senhor e agem para o seu bel prazer, achando que dessa forma ele é melhor e maior do que o outro. Porque não, eu tenho o dom de profecia, eu falo e interpreto línguas, eu sou melhor do que você. Opa, calma aí, não é assim não. O dom que o Espírito Santo nos concede, que Deus nos dá através do Espírito Santo, é para compor a igreja, é para que a igreja ela possa crescer não somente em espaço, mas para que a gente ganhe almas para povoar o céu. É como ontem na escola dominical a gente estava falando, existem pessoas que estudam para pregar ou dar aula para ganhar almas, mas ele mesmo não está salvo. A palavra de Deus vai falar, e quando te pedirem tua alma, o que você vai dizer? Porque o teu celeiro está cheio. Por quê? Porque você encheu de alma, você ganhou alma para o reino dos céus. Mas e a sua? Você está agindo verdadeiramente como você está pregando e dando aula? Ou você só fala da boca para fora, você faz igual os fariseus, quer que os outros façam, mas você mesmo não faz? Cuidado, porque se você não faz, sua alma pode estar indo diretamente para o inferno e você está pensando que está indo para o céu. Amém? Espero que até aqui vocês tenham compreendido essa lição. Hoje eu termino ela aqui, essa primeira parte. Amanhã eu venho com a segunda parte. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de cada um em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um ótimo dia e sua proteção esteja conosco. E sobre a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um